Olá a todos e todas. Neste vídeo vamos ver um uso prático de variáveis. A ideia aqui nesse vídeo é mostrar como fazer uma pequena nave espacial, simbolizada por um bloco azul, mover-se na tela através do uso de uma variável. Bom, então temos aqui a estrutura básica de um programa, no AppGameKit, onde o principal sempre será aqui o laço de repetição. Para que nós tenhamos a imagem, vamos aprender um comando novo aqui. O comando para criar a imagem no AGK é o Create Image Color. Este comando, o que ele faz? Em vez de você carregar uma imagem do disco, ele, em tempo de execução do programa, ele vai criar uma imagem para você, onde você deve passar como parâmetro para ele. O primeiro número aqui é o número de identificação daquela imagem, é o slot onde aquela imagem vai estar dentro do seu programa. Então é a minha primeira imagem, vai estar no slot 1. Aí temos três números aqui que são importantes para nós, que é o primeiro número é o red, o segundo número é o green e o terceiro é o blue, que é o RGB. Misturando essas cores, o vermelho, o verde e o azul, você consegue gerar uma grande quantidade de cores. No caso aqui, como eu quero um quadrado azul, eu defino o red como 0, o green como 0 e o blue eu coloco no valor máximo 255. Esse último parâmetro aqui é o alpha, que nós vamos falar mais para frente. Esse comando aqui é importante salientar que a imagem que ele vai criar vai ser uma imagem de 1 pixel por 1 pixel. É uma imagem pequena, que vai ter relação, claro, com este tamanho da tela que nós definimos aqui. Bom, depois que você cria uma imagem, você deve fazer o que para você usar ela na tela do seu jogo? Você tem que tornar aquela imagem o que a gente chama de sprite. A sprite é uma imagem que pode ser renderizada na sua tela. Bom, para criar uma sprite, o que eu preciso fazer? Tudo no AGK é indexado com o que a gente chama de slots. Então, a imagem, assim como a sprite, você precisa definir em qual slot ela vai ser colocada. Então, você tem um conjunto de slots, de espaços para imagens, e um conjunto de slots, espaços para sprites. Bom, se eu criei uma primeira imagem e coloquei no slot 1, a outra sprite, uma nova sprite que eu vou criar, eu vou querer colocar ela no slot 1 e para que eu crie essa sprite eu preciso dizer para o AGK em qual slot existe uma imagem para que eu crie uma sprite. Logo, as sprites são criadas baseadas em uma imagem. Então eu vou criar a sprite dentro do slot 1 usando a imagem que foi criada no slot 1 de imagens, ou seja, essa imagem que foi criada aqui nesse 1 aqui é jogada para cá. Bom, como a imagem ela ia ser muito pequena, nós precisamos aumentar o tamanho dela. Então, novamente, eu vou fazer uma configuração no tamanho da sprite. Bom, a sprite foi colocada no slot 1, então eu vou alterar o slot 1 e o novo tamanho dele vai ser um tamanho 10 por 10. Agora, o que a gente vai fazer? No laço principal, nós vamos dar um print na tela dizendo qual que é a posição da nave do jogo. E vou escrever na tela a variável posição nave no eixo X. Olha aqui, a variável foi criada aqui em cima, como inteiro. Ok? Agora, o que a gente pode fazer? Nós temos um comando no AGK que muda a posição da sprite na tela. Para mudar a posição, a primeira coisa que o AGK precisa saber é de qual sprite que ele vai mudar a posição. É a sprite do slot 1, que foi criada aqui. Então, este 1 que você está vendo aqui é equivalente a este 1 aqui. Ou seja, o primeiro slot de sprites do AGK. É lá dentro que nós colocamos aquela primeira imagem do retângulo azul. Tá? Bom, depois, o segundo parâmetro é o eixo X, de onde aquela nave vai estar, a coluna. E o outro é a linha de onde vai aparecer aquela imagem. Tá? Então, vou rodar aqui para você ver como que é o aspecto, depois eu explico a linha ali de baixo. Então, vai ter esse aspecto aqui de um quadrado azul passando rápido aí pela sua tela. Mas por que ele passou rápido? Bom, estamos aqui dentro de um laço de repetição.
Esse conjunto de comandos é executado até que alguém feche o jogo. Então, a posição, que é uma variável nossa que foi definida como 0, logo após definir onde vai estar a posição da sprite na tela, o que nós fazemos? Nós pegamos aquela variável posição da nave no eixo x, somamos ela mesma mais o valor 1, ou seja, o 0 mais 1. Aí, quando este laço aqui for executado novamente, ele vai setar uma posição da sprite novamente, agora não é mais na posição 0, agora é na posição 1. E ele desce aqui novamente, refaz o mesmo processo, posição da nave no eixo x agora vale 1, 1 mais 1 vai ser o valor de 2, ele volta no loop novamente e vai imprimir a sua nave, né, na posição 2 da sua tela. E ele vai fazer isso daí de um modo até que você feche a janela. Então olha lá o que acontece, o retângulo simplesmente ele sai da tela. Aqui entra uma observação importante sobre variáveis, né, e principalmente sobre o tipo. Você deve ter observado que a animação está muito rápida, tá? Porque nós estamos usando uma variável do tipo inteiro e estamos somando, assim como o inteiro precisa, né, números inteiros. Ou seja, 1, poderia ser 2, 3, 4, 5. Só que com isso nós vamos ter uma animação rápida do jogo. Se eu quiser diminuir essa animação, tornar mais lento a movimentação dessa nave, o que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar o tipo da minha variável aqui de inteiro para float, né? Vou deixar ali como 0, né? Em vez de mudar aqui de 1 em 1, eu vou somar de 0.1 mais 0.1. Quando eu fizer essa alteração, você vai perceber que o retângulo agora ele anda de maneira mais suave, tá? Então você vai usar basicamente variáveis, né, para controlar a velocidade de reposicionamento dos elementos na sua tela. Então, se você quiser reposicionamentos rápidos, você vai usar inteiros, claro. Se você quiser dar um aspecto mais lento, você deve optar por números do tipo float para você mudar essa animação do objeto na sua tela, tá? Pontos-chave aqui que você deve se atentar e estudar é esse pequeno trecho de código aqui que faz o incremento da variável e depois modifica a impressão da sua nave na sua tela, tá? Bom, então era isso que eu queria mostrar aqui nesse vídeo. Até mais, tchau, tchau.